Últimas notícias do São Paulo nessa sexta-feira, que pode ser uma sexta-feira histórica no São Paulo. Bora trazer bastidores sobre o impeachment do Casares, sobre renúncia. Bora atualizar você nessa sexta-feira, trazer também detalhes da vitória. Luciano versus Crespo, que o Crespo não estava aí sendo limado pelo elenco. Bora trazer um pouquinho sobre essa situação e essa troca entre Corinthians e São Paulo. A gente tem algumas informações importantes, tá? Só antes, aqui embaixo na descrição, o link para você se tornar membro deste canal. Conteúdo vasto, exclusivo. Vou trazer bastidores importantes de 18 contratos contestáveis na gestão Leco, que vão ficar esses bastidores somente lá para os membros do canal. Isso porque foi depois da nossa entrevista com o Denis, inclusive que está aqui no canal, é só você procurar. Ele fez várias graves denúncias ali, ele que foi que comprou o áudio ali da Adriana Prado, enfim, a live tá completinha, mas tem algumas coisas que a gente não pode soltar ao vivo, então a gente vai deixar esses bastidores para os membros do canal, então entre lá no grupo, tá? Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. São Paulo vence o São Bernardo por 1-0, né? São Bernardo que é uma equipe forte, né? Não é de todo ruim, o gramado também estava pesado. O técnico Crespo mudou o esquema de jogo, né? Eu até aqui no canal eu tinha conversado com vocês uma escalação, só que aí no pré-jogo um pouquinho antes eu trouxe para os membros e falei, ó, soube aqui da escalação dos membros, não, foi ao vivo, inclusive. Ó, soube aqui, vai ter mudança de esquema e tudo. Então o Crespo teve coragem realmente para mudar esse esquema de jogo, jogou com 2 pontas. Acho que até o time que ele levou para campo contra o São Bernardo, acho que pode ser um time testado em outras possibilidades, porque o gramado acabou prejudicando bastante. Danielzinho, para mim, jogou muita bola. Gostei até do Sabino e do Arboleda, acho que a dupla de zaga foi bem segura. Cedric não foi de todo mal. O Wendel, acho que esse sim foi um pouco abaixo. O Nicolas até entrou melhor do que ele. O Danielzinho, para mim, foi o grande protagonista do time. O Pablo Maia também não fez um jogo ruim. Depois entrou o Bobadilho entrou muito bem no jogo, entrou, sabe, ligado na partida. O Lucas um pouquinho abaixo do que a gente espera, né? Então, acho que ainda é natural, ele ainda precisa de ritmo de jogo. Acho que o importante, a grande notícia é saber se o Lucas Moura não sentiu dores, se ele está bem fisicamente depois dessa partida onde ele atuou por mais tempo. Acho que essa é a grande notícia, pelo menos por enquanto. Luca tentou, Ferreira também, os dois tentaram muito pelos lados, mas o campo encharcado acabou realmente prejudicando o jogo. O jogo foi bem truncado, bem difícil. Também não gostei do Tapia, acho que nos 2 jogos que ele jogou esse ano, não estou gostando das atuações do Tapia, tá muito sozinho lá na frente, também não tem conseguido brigar e ganhar essas disputas. O Paulinho entrou muito bem no jogo, gostei muito da participação do Paulinho, ganhou todas ali por aquele setor. O Caleri também entrando, né, brigando, é a grande notícia também, ele voltando aí, pode ser um reforço importante para o São Paulo nesta temporada. E o Luciano, mais uma vez, né, resolvendo, fazendo um gol, um belíssimo gol, né. Eu acho que a gente é muito 50, 8 ou 80 com o Luciano. Ele não é esse 80 super craque que alguns acham, mas também não é o 8 esse bagre que todo mundo acha que... Não, acho que é o meio termo. Acho que é... Ele não é o artilheiro dos gols inúteis, por exemplo, o gol de ontem contra o São Bernardo foi um gol inútil? Acho que não, né? Um gol crucial. Então acho que ele é um bom coadjuvante, né? Nessa partida foi no banco, entrou, fez o gol. Na outra pode ser titular, na outra pode ser banco. Acho que a gente pode tratar o Luciano como um bom jogador. Acho que ponto. Acho que a gente não precisa ficar nessa seara de céu e inferno. Mas é isso. Gostei do resultado mais do que do jogo, mas acho que tem mais boas notícias do que ruins. Né? Uma sequência de jogo para o Lucas Moura sem dor, a volta do Caleri, o Luca tendo oportunidade, o Paulinho entrando bem, Crespo mudando o time, mudando a formação e o Danielzinho também mostrando que pode ser uma peça importante. O time jogou sem Marcos Antônio descansou, então acho que de todo, acho que o jogo em si foi um jogo muito positivo. O que você acha disso tudo? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Bora lá começar as informações de fato do vídeo de hoje. Luciano fala sobre Hernan Crespo e acaba com qualquer rumor sobre uma insatisfação dentro do elenco. Até uma informação que eu não trouxe aqui anteriormente, porque não passa de boato, gente. Até do que eu tenho de informação desses bastidores, e aí eu trouxe para os membros do canal logo depois da derrota contra o Mirassol, e é para a gente entender um cenário importante.
Não há um racha entre elenco e Crespo, não há isso, pelo contrário. O que me passaram, inclusive, é que talvez tenha uma relação entre os dois, as duas partes, que não seja uma situação até de amizade ou de apego, né? Sempre me dão o exemplo do Dorival Júnior. O Dorival Júnior ele era muito paizão dos atletas, ele era muito, sabe, pô, a gente tá com vocês aqui. O Zubeldia até tinha um pouquinho desse perfil, menos do que o Dorival, mas também um pouco mais do que o Crespo. O Crespo é muito correto e profissional. Ele não é esse cara que chama o atleta, vem aqui, dá carinho, dá amor. Ele é mais frio. Mas sabe, o frio que eu digo assim, não é também, meu Deus, o cara trata todo mundo mal. Não é isso. É uma boa relação. E até do que eu tenho de informação, esse momento caótico que está acontecendo no São Paulo tem até sido uma oportunidade das partes tentarem ali, sabe, uma aproximação mais forte. Então a relação nunca foi ruim, sabe? É uma relação positiva até e de respeito, de trabalho entre as partes. Não precisa ficar paparicando e tudo para ser uma relação muito grande, muito pelo contrário. Então é um técnico que é respeitado internamente, todo mundo entende o atual momento do São Paulo, sabem que acaba atrapalhando sim mesmo a diretoria que está na Barra Funda tentando blindar o elenco, mas não houve, gente, nenhum tipo de possibilidade de elenco com Crespo. O que pode ter acontecido foram informações deturpadas para talvez tirar o foco dessa situação. Mas hoje, tá, a gente tem as nossas críticas ao Crespo. E ele mudou ele mudou um pouquinho o esquema de jogo, mostrando que não é um cara que é casca grossa, que é cabeça dura, que não vai mudar o esquema. Mas não tem rusga, não tem nada perante o elenco. Até levantaram o nome do Luciano sendo um dos insatisfeitos com o Crespo. Muito pelo contrário, inclusive do elenco, os dois, talvez as melhores relações sejam o Luciano e o Hernan Crespo, uma das relações mais sinceras entre um e outro. Então, e o Luciano, até na entrevista pós-jogo ali para a TNT Sports, ele fala, né, que, poxa, teve nada a ver, joga o nome dele para nada, e acho que é importante, inclusive, o Luciano cada vez mais vir para desmentir essas questões, vir a público nas entrevistas para poder falar sobre esse assunto. A gente quer cada vez mais essa personalidade dos atletas, desses momentos ruins, desses humores, vir a entrevista para falar, dar o seu posicionamento. Acho que é cada vez mais importante, principalmente nesse cenário caótico que a gente vem tendo. Então não há nenhum tipo de rusga, problema, muito pelo contrário, e o Luciano deixou isso bem claro. Fez o gol, apontou pro Crespo e falou: esse gol é para você. Foi lá abraçar o Crespo, o elenco todo foi abraçar o Crespo, então vamos focar nos objetivos que realmente importam. Vamos focar nas notícias de momento. Vamos focar no que realmente importa dentro do São Paulo, que é o São Paulo melhor e quem sabe em breve buscando títulos, com uma política mais tranquila e sem mais problemas aí em questões policiais. Então acho que a gente tem que focar muito bem nisso e deixar elenco e jogadores fazerem os seus trabalhos. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião nos comentários, tá? Aqui embaixo na descrição tá o link da Futebol Interativo, 30% de desconto nos cursos de futebol. Você vai gostar bastante, tá? E eu te garanto, tá? Futebol Interativo te garante 15 dias de imersão em um clube de futebol da sua região. Então, são clubes profissionais, Série A, B, C. Então, independentemente da sua região, você vai poder fazer um curso e ter a aula prática. São vários cursos. É narração, é jornalista, é comentarista, é repórter, é economia, direito do esporte, marketing, várias áreas. Tem lá um curso específico da Futebol Interativo, tem análise de desempenho, tem scout. Então você vai gostar bastante. Aí você clica aí no link para você começar a fazer os cursos, tá? Bora lá continuar falando sobre São Paulo Futebol Clube. Troca entre São Paulo e Corinthians envolvendo o Alisson. Bora trazer o que a gente tem de apuração referente a isso. A gente conseguiu dessa vez até ouvir o lado do Corinthians. A gente conseguiu ali um bom contato com o Corinthians. A gente vai trazer o que a gente apurou das três frentes, né? Alisson, São Paulo e Corinthians, tá? O Marcelo Paz, que é o diretor agora executivo diretor de futebol, na verdade, do Corinthians, ele foi o responsável por fazer o contato direto desta vez ao São Paulo. Houve agora uma sinalização oficial, queremos o Alisson, vamos conversar em abrir negociações para fechar essa situação do Alisson.
O Alisson, por respeito ao Dorival, e o Dorival pediu a contratação de fato do Alisson para o Corinthians, o Dorival pediu a contratação e o Alisson ele quer se transferir para o Corinthians. Só que é importante também trazer que o Alisson querer se transferir para o Corinthians não é que ele vai forçar a barra não, tá? Que ele vai fazer o Aue, que ele vai... Até porque ele tem um respeito grande pelo São Paulo por tudo que ele passou dentro do clube, pela reviravolta que ele teve. Então ele não vai querer uma saída conturbada, sair pela porta dos fundos, muito pelo contrário, tá? Mas ele sim, ele quer que esse negócio aconteça. Só que é o que tá pegando? O Corinthians chega no São Paulo e fala, quero o Alisson. Aí o São Paulo fala, o que você me oferece? Tô sem grana, não quero oferecer dinheiro neste momento, o que eu tenho são jogadores. Ó São Paulo, quais jogadores você tem para me oferecer? É o Corinthians. Eu tenho um Renato, Héctor Hernandes e Alex Santana. Aí o São Paulo fala, pera, você tá me oferecendo jogadores só que estão encostados no seu elenco, sendo que o Alisson é um jogador que, por mais que não seja titular, é uma peça importante. Recentemente foi campeão da Copa do Brasil, da Supercopa. É um jogador que, em 2024, antes da lesão, estava sendo cotado para a Copa do Mundo. Então, peraí também, não vai ser assim, dessa forma que isso vai acontecer, não. E aí o São Paulo chegou no Corinthians e falou, ó, eu quero um jogador importante, quero um José Martínez, um Ranieri, esses são jogadores que me agradam. Aí o Corinthians falou, não, peraí, também não dá pra ser assim, não tem como, eu não vou negociar esses jogadores com você, porque são jogadores que pra mim aqui são importantes. E aí até das pessoas que eu conversei do Corinthians, eles cravam o quê? Jogadores que são titulares ou peças importantes não serão envolvidos na negociação. Então a gente pode descartar veementemente qualquer possibilidade de um jogador importante do Corinthians acabar sendo envolvido nessa transação. E aí o lado do São Paulo reitera que quer algum tipo de compensação, que topa fazer negócio, só que quer algum tipo de compensação. E aí o que entra agora na jogada é pela essa dificuldade de encontrar nome ideal para levar para o São Paulo, um nome ideal que é um jogador que tope ir para o São Paulo, um jogador que o Corinthians tope negociar e um jogador que o São Paulo tope fazer negócio. Por essa dificuldade, já estão se conversando, já está sendo cogitada a possibilidade de envolver grana no negócio. É óbvio que não vai ser uma grana monstruosa, não vai ser uma proposta, meu Deus, que proposta vantajosa do ponto de vista financeiro, até porque o Alisson já tem 32 anos, é um jogador mais experiente, então seria ali valores, eu não tenho número, tá? Eu não tenho número, até porque do que eu conversei com as três partes, inclusive, tá? Eles não chegaram a colocar valores na mesa. A ideia é uma troca, só que aí agora já se cogita a ideia de fazer uma proposta de liberação. E aí seria tipo algo de 1 milhão, 2 milhões, algo nesse sentido, tá? Eu não acho, até pelo que eu entendi, da temperatura das conversas, não vai ser um valor que vai mudar a vida do São Paulo. E o São Paulo também vê como positivo a saída do Alisson, por ser um jogador que vai abrir espaço na folha salarial, é uma posição onde o São Paulo tem várias opções hoje, então não é essa oportunidade do Alisson sair é bem vista por todas as partes, essa negociação pode acontecer. Não está fechado, não está cravado, ainda tem algumas coisas a serem feitas, mas sim, ele ficou de fora do jogo contra o São Bernardo muito por conta dessa negociação, e aí agora o São Paulo vai tentar entender ali o que ele pode garantir com essa negociação com o Corinthians. O que você acha dessa situação? Você trocaria o Alisson por qual jogador do Corinthians? E também se você acha que é válido uma compensação financeira. Hoje, nesta sexta-feira, teremos possivelmente o impeachment ou a renúncia do presidente Júlio Casares, pelo menos de acordo com a oposição e alguns ex-aliados. Há uma avaliação interna de que o presidente Júlio Casares ele será empichado caso a votação aconteça hoje no estádio do Morumbi às 6h30. A votação vai durar até às 10 horas da noite. E aí a grande expectativa é de que, de fato, o Júlio Casares seja empichado. Do que eu, Alexander, tenho de informação, a tendência da renúncia, tá? Ó, minutos antes ali da votação acontecer, é bem provável que o presidente Júlio Casares acabe renunciando muito para manter os seus direitos políticos. Se ele for empichado, vai ficar difícil para ele, a questão do cargo e tudo mais, então há nos aliados um consenso de que o melhor mesmo é essa renúncia. O Casares ainda não se pronunciou oficialmente ou nos bastidores para os seus aliados, mas todos acreditam que a tendência disso acontecer. A oposição e os ex-aliados garantem que vai ser uma votação assim, que 171 votos com a votação híbrida é praxe, pode cravar,
praticamente. É óbvio, né, que a gente também tem a questão do voto secreto, que muitos ali podem acabar, né, falando que vão votar e na hora não votar, mas também há um temor, né? Até uma pessoa com quem eu conversei, uma pessoa que é muito importante, que era um ex-aliado do presidente Júlio Casares, é que, por exemplo, vai ter protestos, a torcida parece que vai em peso, vão até fechar o clube social, tem tudo isso. Aí imagina, com tudo isso acontecendo, sai a votação e o Casares não é empichado. O que vai virar ali o entorno do Morumbi? As torcidas organizadas vão estar lá, a torcida comum vai estar lá, sabe? Vocês entendem? Então os caras que vão lá ou os caras que vão votar mesmo de fora, os caras vão falar, poxa, eu preciso votar, meu irmão, porque se não o negócio vai ficar feio. E eles sabem que o negócio vai ficar feio. Os nomes deles já estão sendo divulgados. A gente já trouxe aqui, né, na votação do orçamento, eu trouxe todos os nomes dos conselheiros. O Ale Grisbest tá colocando o nome de todo mundo. A mídia alternativa do São Paulo tem declarado o nome de todos os conselheiros. Então eles sabem que a pressão para eles vai ficar muito grande, porque já está muito claro até para a gente quais são os conselheiros que vão votar a favor do impeachment. Então, diante de todo esse cenário, cara, é 99% de chance desse impeachment. Não, a gente não pode colocar nenhum por cento, porque a gente sabe como as coisas são. Mas, até do que eu tenho de informação, com uma tranquilidade, ele vai acabar renunciando ao cargo de presidente do São Paulo Futebol Clube. E aí, essa sexta-feira deve definir, sim, a saída do Júlio Casares, seja pela renúncia ou seja pelo impeachment. Beleza? O que você acha disso tudo? Você vai para o Morumbi protestar nessa sexta-feira? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, comentários abertos. Deixe seu like, hein? Seu hype. Inscreva-se neste canal e se torne membro, hein? A gente traz conteúdo exclusivo lá para os membros do canal, porque, por exemplo, tem informações que a gente não pode trazer ainda em vídeo, que a gente está apurando, que a gente está conversando, ou que a gente não pode trazer a público ainda. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu. Aconteceu nessa quinta-feira. Eu trouxe para os membros do canal, falei, ó, em off, tá? Porque a pessoa tinha me pedido em off, porque, enfim, as pessoas ainda seriam intimadas. Falei, ó, o Rui Costa e o Muricy Ramalho serão intimados a depor na polícia. E aí mandei isso para os membros do canal, e eles são prova, viu? Eles são prova. E aí, tipo, 2, 3 horas depois, o Pedro Lopes lá no UOL trouxe a matéria, e aí ele trouxe com exclusividade, porque ele divulgou ao público, tudo certo, tá? E que o Muricy Ramalho e o Rui Costa seriam, né, as pessoas ouvidas também pela polícia. Então, para vocês entenderem um pouco como o conteúdo para os membros do canal é de fato com muita exclusividade, e em fevereiro vai ter mais novidades ainda para os membros do canal. Fechou? Um abraço, gente. Boa sexta-feira! E acredito que essa sexta-feira vai terminar legalzinha, hein?